Bom, agora são 10h29, está com a gente aqui o professor Coca Ferraz, que é coordenador do Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito da USP aqui de São Paulo. Professor Coca Ferraz, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, é um prazer falar com você. Professor, a gente estava ouvindo agora há pouquinho o nosso repórter Lucas Josino falando sobre a violência do trânsito em São Paulo. E a gente rema, professor, e não consegue fazer com que esses números diminuam. Ele estava trazendo o dado de que a cada dia 2 pessoas morrem em São Paulo vítimas de acidente de trânsito. Foram 329 mortos na capital nos 4 primeiros meses desse ano. 329 mortos vítimas do trânsito em São Paulo nos primeiros 4 meses desse ano. Professor, por que a gente não consegue evitar essa violência toda do trânsito de São Paulo, hein? Pois é uma tragédia, né? E é uma tragédia não só em São Paulo, como em nível nacional, né? Agora, de qualquer forma, nós estamos fazendo algum progresso, né? Eu tenho aqui uma informação, por exemplo, em 2010, que nós escrevemos um livro chamado Segurança Viária, aqui dentro do Núcleo de Estudo de Segurança no Trânsito da USP, né? Que na verdade é em São Carlos, no campo de São Carlos. Nós estamos aqui no campo de São Carlos, né? Tratamos, claro, em nível nacional e tal. Eu estava vendo aqui, foram 42 mil mortes no trânsito em 2010, né? Esse ano passado, aliás, nós tivemos em torno de 30 mil mortes no trânsito, né? Então houve uma queda significativa em nível nacional, consequência de várias ações, entre elas a lei seca, né? A lei que trata então da questão da ingestão de bebida alcoólica. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma tragédia, né? E em São Paulo, em especial, estava ouvindo uma parte aqui da tua colocação, o grande problema são as motocicletas, de todo modo, em todo o Brasil, né? O grande problema hoje é a motocicleta, mas também a bicicleta. A bicicleta também é um problema seríssimo, né? E, na verdade, eu gostei do que você colocou. O uso da bicicleta tem que ser incentivado, para a saúde é ótimo, né? Para o ambiente urbano é ótimo, não polui. Ecologicamente é um modo de transporte mais indicado junto com o transporte público, né? Mas o grande problema da bicicleta é a insegurança, né? Então a gente precisa ir com um certo cuidado, precisa incentivar, mas incentivar aqui devagarinho, para que os motoristas de carro, de moto, né, respeitem os ciclistas, né? Senão nós vamos agravar essa tragédia aí. Viu, Agostinho? Essa é a questão. É isso. Não, aliás, é o seguinte, tá no Código de Trânsito, né? As pessoas talvez não saibam, mas tá lá, que o veículo maior tem que proteger o menor, né? Então o grandão tem que proteger o menor. Então o caminhão tem que dirigir zelando pela segurança do carro de passeio, o carro de passeio tem que zelar pela segurança do motociclista, e o motociclista e o carro de passeio e o caminhão pelo do ciclista, né? Então assim, o grandão protege o pequenininho. Só que não é isso que a gente vê, né, professor? Eu não sei se por ignorância, por essa loucura que é o trânsito, e eu falo por mim também, eu lamentavelmente, eu tenho trabalhado isso, mas lamentavelmente o trânsito mexe comigo, né? As pessoas ficam alteradas no trânsito mesmo, né? A necessidade de chegar rápido, acidentes que acontecem, enfim, a pessoa acaba não tendo a dimensão da arma que pode ser um veículo quando você não está dirigindo adequadamente. Então eu não sei se é só essa loucura do trânsito ou se a estrutura física mesmo, professor, também não ajuda para garantir mais a segurança do motociclista e do ciclista. O principal problema, você colocou muito bem, é o problema de cultura, né? Nós não temos uma cultura de segurança no trânsito, né? Uma cultura de respeito ao próximo no trânsito, né? Diferentemente dos países desenvolvidos, né? Onde isso é forte, né? Então esse é o primeiro problema, a falta de cultura, né? Por isso é que nós temos que ir devagar, como eu falei para você, né? Eu tenho ido vários congressos, né? Sejam da academia, sejam do meio prático, né? Enfim, e tenho sempre alertado isso. O pessoal às vezes vai entusiasmado lá com o uso da bicicleta. Eu falo, olha, eu também partilho desse entusiasmo, só que com uma ênfase um pouco menor, né? Porque o meu medo é a gente andar depressa demais e aumentar o número de mortes no trânsito, né? Aliás, tem um caso, se me permite rapidamente colocar, tem um prefeito aqui de uma cidade de Santa Catarina, que ele foi visitar os países nórdicos lá da Europa, né? E viu lá o uso da bicicleta intenso, lá em Holanda, Suécia, Finlândia, etc. e tal. E ele ficou entusiasmado e resolveu incentivar o uso da bicicleta na cidade dele, né? Então,
fez lá ciclovia, ciclofaixa, bicicletário, que é estacionamento de bicicleta e tal, uma série de coisas. E qual não foi a sua surpresa, quanto depois de 3 anos, o número de mortes no trânsito da sua cidade tinha triplicado, né? Então a gente tem que ir com muito cuidado. A bicicleta é importante, temos que avançar devagarinho, criando uma cultura de segurança no trânsito. Agora, a questão do espaço que você falou, os países desenvolvidos até têm menos espaço, às vezes, né? Algumas cidades mais antigas até as ruas são mais estreitas, né? Então é uma questão realmente de cultura de segurança no trânsito e como você colocou bem, né? Os veículos maiores e respeitando os menores, né? É isso mesmo. Agora, tem que ser registrado também que em alguns casos, os ciclistas e os motociclistas também não respeitam, né? O que acontece de ciclista furar farol vermelho é uma grandeza. Motociclista também. Eu não sei se no caso de motociclista, porque o radar não pega, né? Diz que o radar não pega placa de moto, sei lá por que também. A gente evolui tanto, mas o radar parece que não pega moto. Mas eu não sei, eu tenho visto algumas coisas assustadoras. Motociclista e ciclista furando farol vermelho também não dá. Então essa é uma via de duas mãos, né? Precisa ter o respeito do motorista do lado de cá, mas precisa ter também o respeito do ciclista e do motociclista, até porque eles são os mais vulneráveis, né? Um acidente entre um carro e uma moto, e um carro e um ciclista, a tendência é de que o ciclista e o motociclista se deem pior. Agora, o senhor citou, professor, essa questão, né? Acho que os fatos novos, se é que dá para dizer assim, não tão novos, mas mais recentes, são esses que o senhor citou no começo. Quer dizer, o espaço cada vez maior para ciclista, né? Isso começou não faz tanto tempo aqui em São Paulo, essa priorização das ciclofaixas e ciclovias, até causou muito mal-estar e tal, o pessoal não estava entendendo muito bem, mas acho que agora já está consolidado, não se fala mais, não se pensa mais em uma cidade de São Paulo, uma grande capital que não tem um espaço reservado para ciclistas. E o outro fato também, não sei se o senhor concorda, foi esse aumento enorme de motocicletas circulando por São Paulo e outras cidades, até por causa da pandemia, né? O trabalho dos motoboys, ele hoje sempre foi, mas hoje é mais essencial. A gente não consegue imaginar a vida sem um motoboy, até a partir da pandemia, né, professor? Sem dúvida alguma, né? O comércio eletrônico, né? Sobretudo, né? Você tem toda a razão, aumentou muito o número de motocicletas, né? E motocicleta, ela é um veículo mais inseguro que os outros, né? A gente tem informações, por exemplo, no Brasil, motocicleta ela chega a ser 50 vezes mais insegura do que você andar de carro. Porque se você andar de carro com velocidade normal na cidade, raramente tem uma morte, né? Porque você tem o cinto de segurança, você tem a massa metálica que absorve choque, você tem, enfim, uma série de dispositivos no carro, né, que protegem. E na motocicleta não tem nada que protege. É o corpo do motorista, é como o pedestre, né? O pedestre também é complicado. Então você tem razão. Agora, passar no semáforo vermelho, por exemplo, o cara fala, mas eu olhei bem, não vinha vindo ninguém. Tudo bem, né? Pode ser até que ele tenha feito isso. Mas não é só a questão da segurança. Ele prejudica o desempenho do cruzamento que está à frente e que às vezes não é semaforizado. Por quê? Porque você coloca o semáforo para beneficiar aquele local e um cruzamento à frente, né? Que quando está vermelho aqui, retém os carros, o camarada pode atravessar a via principal. E quando o motociclista ou o ciclista passa no sinal vermelho, isso prejudica todo o sistema de trânsito. Não só a questão da segurança, mas também a questão da fluidez. Ou seja, é um assunto complexo, né? Você está colocando as coisas muito bem colocadas aí e temos que ir avançando aos poucos. Não dá para fazer milagre no trânsito. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Coca Ferraz, que é coordenador do Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito da Universidade de São Paulo. Professor, a gente estava falando agora há pouquinho sobre a velocidade nas ruas aqui em São Paulo, o limite de velocidade, que se estabeleceu em 50 por hora, né? Acho que na maioria, acho que dá para dizer que na maioria das vias aqui em São Paulo hoje o limite é de 50 por hora, você tem, até nos túneis também, enfim, você tem 40 em alguns locais, 60 em outros e tal, aí você tem as expressas, né? Você tem as marginais em que a velocidade varia de faixa para faixa, até 90 por hora chega na pista expressa. Mas 50 acho que é o número mágico que encontraram aqui para a velocidade do trânsito em São Paulo. O que o senhor acha disso? Porque para motorista, às vezes é duro segurar o carro a 50 por hora, né? E não parece ser uma grande velocidade. Mas
deve haver algum estudo que estabelece esse limite. Estava lendo, inclusive, que em algumas cidades da Europa, o limite está até baixando para menor que 50 por hora. O que lhe parece esse número de 50 por hora como limite de velocidade, professor? Não, me parece perfeito, me parece muito bom, né? E tem o meu aval amplo, total e restrito. Até porque você colocou muito bem, nas cidades da Europa, essa questão da segurança no trânsito, né? Existe uma cultura de segurança muito mais forte, como eu disse agora há pouco para você, e lá a velocidade nas áreas centrais, nas vias centrais, por exemplo, onde tem maior volume de pedestres, é 30 por hora, não é nem 50, é 30, né? Eu acho que 50 por hora é um número bom em São Paulo. Acho que São Paulo está conduzindo bem essas questões, na questão da engenharia, né? Está bem sinalizado, limite de velocidades bem, digamos assim, racionais, né? Então, eu acho que está perfeito, né? Agora, é questão de criar a cultura de segurança no trânsito, que dá um trabalho, porque ela avança junto com a melhoria da educação também, com a melhoria da fiscalização, né? Com a melhoria da engenharia, que caminha bem em São Paulo, né? Em outras cidades do país é uma lástima, né? Se não tem sinalização, se não tem fiscalização, você não tem nada, né? E, felizmente, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, de maneira geral, que é o estado mais avançado na União, nós sabemos disso, né? As coisas caminham melhor. Em outros estados também, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, estados mais avançados caminham melhor. Mas a cultura de segurança que vai trazer efetivamente uma redução significativa no número de mortes, no número de acidentes no trânsito, ele vai, como eu disse, ele caminha junto com a melhoria da condição de vida das pessoas, com a melhoria da educação, né, com a melhoria da fiscalização e tal. E, então temos que ter paciência e trabalhando bastante aí, mas não vamos esperar um milagre, não. Vamos trabalhar diuturnamente para daqui a alguns anos, se Deus quiser, termos um trânsito no padrão dos níveis de acidente europeus e americanos. Professor, não passa também por uma qualidade melhor do transporte público? Porque eu digo por mim, eu se pudesse não viria de carro trabalhar. Olha, usaria o carro, mas olha, bem raramente. Acho que para viajar, pegar a estrada, tudo bem. Mas no trânsito aqui em São Paulo, na cidade, dirigir não é prazer para ninguém, eu acho. Eu acho, não sei. Se a gente tivesse um transporte público mais eficiente, mais confiável, que as pessoas pudessem deixar o carro em casa e pegar o ônibus, o metrô, sabendo que vão chegar, que não vai atrasar, isso não tenderia a tornar o trânsito menos violento ou não? Sem dúvida alguma. Aliás, o transporte coletivo, o transporte público, né, é o modo de transporte mais indicado para a cidade, né, por uma série de razões, né? Ele traz menos contaminação atmosférica, ele é muito mais seguro, né, inclusive muito mais que a bicicleta, né, que também ecologicamente é um modo indicado. O transporte coletivo é um transporte que você gasta teoricamente menos, né? Então, o transporte coletivo é o mais indicado. Tem uma série de vantagens, né? Atende a população de menor renda, ele é, enfim, mais democrático, porque todo mundo que usa paga a mesma coisa, é um valor baixo. Então, uma série de coisas. E também traz uma contribuição muito grande para a redução de acidentes. Fantástica, né? O grande problema é que o transporte coletivo, o transporte individual, tem algumas vantagens em relação ao transporte coletivo, que são duras de vencer, né? Vou citar algumas para você. Por exemplo, é porta a porta. Você pega o carro na porta da sua casa e deixa na porta do seu local de trabalho, muito próximo, né? De estudo, etc., né? De compras, etc. O transporte coletivo não é assim. Você precisa caminhar até o local de embarque, depois precisa caminhar do local de desembarque até o destino final. Outra coisa, é disponibilidade no tempo. O carro, a motocicleta, você usa a hora que você quer, é sua propriedade, né? Então tem flexibilidade no tempo que nós falamos. Não é o caso do transporte coletivo. Algumas áreas mais periféricas, o ônibus, digamos, passa de meia hora, de hora em hora é mais complicado usar. E a flexibilidade no espaço, que é um ponto importante também. Você pega o metrô ou o ônibus, você vai direto para o teu destino, né? O carro você pode pegar de manhã, deixar sua esposa no local de trabalho, deixar seu filho na escola, na volta passar na farmácia, passar na padaria, pegar o teu filho, a tua esposa. Então dá flexibilidade no espaço que nós falamos. Então o transporte individual tem algumas vantagens em relação ao transporte coletivo, né? E isso que segura muito o transporte coletivo. Mas de qualquer forma você tem toda a razão. Nós temos que, sobretudo nas grandes cidades, incentivar e ampliar a rede de transporte coletivo. São Paulo, por exemplo, né?
o nosso sonho, para quem é especialista na área, era já ter o dobro, né, de quilômetros, né, de linhas de metrô em relação ao que nós temos hoje. Professor Coca Ferraz, coordenador do Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito aqui da USP, da Universidade de São Paulo. Só para encerrar essa entrevista, agradecendo demais a sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Professor, há alguma novidade para chegar? Algum salto novo? Alguma inovação? Enfim, dá para a gente fazer, além, lógico, o senhor falou da educação, que é essencial, né? Em tudo a educação é essencial, mas isso demora um pouco mais, né? Demora um pouco mais. São gerações, às vezes, que tem que mudar o seu pensamento, ou as novas gerações vão trazer novidades. Acho que a educação de trânsito ainda tem problemas, né? A gente poderia talvez ter um espaço maior para aulas de educação, de segurança no trânsito, para crianças pequenas, talvez, né? Acho que a gente tem algumas iniciativas aqui e acolá, mas nada muito sistematizado, pelo que me parece. Mas há algo para acontecer? Alguma novidade que a gente pode esperar nessa área de segurança de trânsito, professor? Olha, você colocou muito bem. O grande problema é a área de educação, né? Infelizmente, no Brasil, nós não damos a atenção que deveríamos dar à questão da educação. São eventos, campanhas, tal, muito esporádicas. Nós precisamos ter uma coisa mais forte nas escolas, né? Umas campanhas mais fortes, inclusive mostrando imagens que chocam, mais chocantes. É importante isso, porque isso mexe com as pessoas. Mas como você falou, isso é uma coisa mais muito discutida, de mais de médio e longo prazo. No curto prazo, nosso sonho, né, é esse aprimoramento dos veículos, né? Os veículos hoje eles já estão saindo com, já há algum tempo, já com airbag, que é muito importante, né? O cinto de segurança, que no passado foi uma luta para implantar, começando por São Paulo, hoje está aí, é lei, né? Todo mundo, praticamente, quase 100% usa o cinto, isso é importante. Mas o que tem de novidade maior? É essa evolução dos carros. Por exemplo, né? Você tem carros hoje, a Volvo, né? Recentemente lançou uma campanha na Europa, dizendo o seguinte: daqui a 10 anos ninguém mais vai morrer num carro da Volvo. Né? Olha só que pretensão, mas por que isso? Porque os carros mais resistentes, né? A estrutura dele mais resistente, mas também com dispositivos que evitam acidentes. Do tipo, né? Hoje, alguns carros mais modernos, quando você se aproxima do carro da frente, ele já sinaliza que você está se aproximando, já aciona, às vezes, o freio automaticamente. Enfim, tem uma série de componentes nos veículos, né, que em curto prazo aí vão estar generalizados e vão ajudar muito a evitar acidentes de trânsito. É isso. Professor Coca Ferraz, muito obrigado pela atenção com o convite da Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor e até breve, professor. Um grande abraço a todos. Obrigado. Professor, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Segurança no Trânsito aqui da USP, da Universidade de São Paulo. A propósito desses números trazidos aqui pelo Lucas Josino, mostrando a violência do trânsito aqui em São Paulo. A cada dia, 2 pessoas morrem em São Paulo vítimas de acidentes de trânsito. Foram 329 mortes aqui na capital paulista nos 4 primeiros meses do ano.